se eu desse a mesma referência para um designer mediano, ele demoraria muito mais para me entregar algo usável como o que o Cloud Design fez. E, na minha visão, é um produto feito para designers, para pessoas que fazem design efetivamente no dia a dia ali. Se eu tenho um designer como você, com uma ferramenta dessa, é a mesma coisa que eu ter 3 designers ou 4 designers ao mesmo tempo. Eu estou quase abandonando o Claude, porque não dá para você ter um fluxo de trabalho nele, porque ele vai parar no meio do caminho. A gente julgou tanto a opção do QA anos atrás, e aqui estamos, viramos QA, de design e de código da IA. Uma das profissões que mais pode se beneficiar do Cloud Design é a galera de... Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo a visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur e Tim Cook não é mais o CEO da Apple. Eu sou a Ix e eu tô há 2 dias tentando consolar o Arthur sobre essa notícia. E no programa de hoje, a gente vai falar do novo produto da Anthropic, o Cloud Design. E para bater esse papo com a gente, claro que a gente vai chamar um designer. Bem-vindo ao Papo na Arena, Vitor. Se apresenta aí rapidinho pra galera, pra quem não te conhece. Obrigado pelo convite, pessoal. Eu sou o Vitor Ferrara. Você pode me achar no LinkedIn aí. Eu sou designer há mais de 13 anos já, então tenho uma boa jornada aí. Trabalhei por algumas empresas aqui no Brasil, como Itaú, iFood, e agora eu trabalho exclusivamente para empresas no exterior. É isso, eu sou um vibe coder da vida que os devs odeiam. Esse sou eu. O cara já chegou botando as cartas na mesa, né? Do que vem por aí. Não, eu sou odiado, não tem jeito. Eles não gostam de mim, não. Boa! Mas antes da gente ir pra pauta, recadinhos aqui rápidos de sempre. Não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário, como fizeram no último programa aí o Huxley, o Ronald Falcão, a Camila e o Amu, que até ouviu no Spotify para ajudar na nossa meta de chegar no top 20. Deixa aí sua avaliação do episódio em qualquer plataforma que você estiver ouvindo, seja Spotify, YouTube, Apple Podcast, porque tudo isso ajuda muito o podcast a crescer. E se você ouviu, e se você curte o Papo na Arena, compartilha com mais uma pessoa aí, ou compartilha nas redes, assim como a Daiane e a Camila Hakim fizeram, que assim o podcast chega a mais pessoas e você ajude a gente a espalhar o quê? A mensagem da Arena. E, para falar aqui dos nossos jabazinhos da semana, né? Esse programa é um oferecimento dos nossos parceiros da Replit. E, muito do que a gente vai falar no programa de hoje aqui, já dava para fazer na Replit tem um tempo, hein? Quando eles lançaram o Agent 4, que inclusive a gente falou aqui no podcast com o Marcelo, salve pro Marcelo aqui, já dava para você criar vários designs ao mesmo tempo no Canvas, né, do Replit, e escolher, iterar que ficasse melhor e depois até criar animações de produto. Pois é, então claramente o Replit está trazendo as features que viram tendência. Então, se você também quiser experimentar antes o que vai aparecer nas outras ferramentas depois de um tempo, é só você usar o cupom PAPO na Arena para ter $25 de desconto. Link tá aqui na descrição também. E sempre lembrando que assinante da Product Arena tem 2 meses gratuitos do plano Core. E além disso, se você quiser organizar um hackathon aí na sua empresa para conhecer todo o poder do Replit, com créditos gratuitos durante o hackathon, é só procurar a gente lá em productarena.io/Replit, só para repetir, productarena.io/Replit, que a gente organiza tudo pra você. É isso aí, valeu Replit, e agora sim, bora lá pra pauta? Bora lá! Vamos começar pela notícia em si, né? Que no dia 17 de abril, a Anthropic lançou o Cloud Design, e dá pra dizer que é um co-work pro trabalho de design. Já vinham especulando há alguns dias que ela ia lançar alguma coisa nessa linha para competir com Replits, Lovables da vida, mas o que é interessante aqui, pelo menos no meu ponto de vista, a gente vai discutir bastante isso hoje, é que é um produto que não ataca esse problema necessariamente pelo mesmo ângulo que essas outras empresas atacam, né? E antes da gente entrar aqui na discussão, o que é o Cloud Design? Basicamente, ele permite que você crie ou importe designs do seu produto, o seu design system, e a partir disso você consegue criar protótipos de alta fidelidade, wireframes, slides, animações, e depois você exporta isso tudo, manda para o Canvas, para o Figma,
E, obviamente, você pode fazer um handoff, que foi a palavra que eles escolheram, para o Cloud Code para codar aquele negócio que você acabou de criar. Para a gente começar, eu já vou puxar o Vitor para a conversa, porque a gente nunca teve um designer aqui numa edição normal do podcast, já tivemos no podcast ao vivo, né? Então vamos começar por quem tem conhecimento de causa aqui. Vitor, cara, para a gente começar, eu queria saber quais foram as suas primeiras impressões aí do Cloud Design, onde você acha que ele se encaixa no stack, no workflow do dia a dia de um designer de fato, né? Porque eu e o Arthur somos designer de ocasião, né? Você é o cara que tem no currículo. Eu sou o cara que gasta 6 horas por dia no Figma, né? Eu tenho que ter alguma opinião sobre isso, né? Mas, cara, o Cloud Design é surpreendente, assim. Eu acho que essa é a palavra que eu consigo definir. Nos primeiros testes que eu fiz, eu consegui resultados muito interessantes. Eu não estava esperando que conseguisse utilizar muito bem o Design System e consegue. Isso me impressionou de verdade, assim. Obviamente, tem alguns pontos de melhoria. Para mim, o Cloud Design hoje, né, nesse dia que estamos gravando, hoje, ele é um bom MVP, mas ele ainda não é um produto muito maduro, um produto assim que eu posso falar que compete diretamente com o Figma na maioria das ocasiões, mas eu achei excelente, gostei muito dos testes, é um pouco caro, tem que mencionar isso daqui, mas é uma ferramenta que, para mim, assim, poucas ferramentas eu senti que realmente mudou, deu um marco assim na nossa era. Uma delas é o Replit, né, que trouxe uma inovação absurda. O Lovable também fez um bom trabalho. Depois disso, sem dúvida, o Cloud Design para mim foi a coisa que mais me surpreendeu, assim, que brilhou meus olhos até o momento. Foi tipo um momento chat GPT, né, para design. Exato, isso, perfeito. O GPT para geral foi o Cloud Design para mim, assim. E eu te mandei lá os tópicos que a gente ia falar na pauta, mas as minhas anotações aqui eu não te mandado, eu usei exatamente a mesma palavra que você falou aí. Eu fiquei surpreso também, cara, com o resultado que ele chegou, assim, em poucos minutos e com pouco contexto e referências. E eu até postei no LinkedIn isso, que, cara, pra mim, a velocidade que ele fez, com pouco de referência que eu dei pra ele, se eu desse a mesma referência para um designer mediano, ele demoraria muito mais para me entregar algo usável como que o Cloud Design fez, sabe? E isso, para mim, eu acho que é um momento ChatGPT, é um momento Cloud Code, sabe? Me saltou os olhos muito isso com a velocidade do tempo, a possibilidade das interações que você pode fazer ali também, e quando ele mostra alguma coisa, na hora que ele está criando o Design System, quando ele mostra algo, e você fala, tá ok, ou do tipo, putz, needs improvement, o que é que você precisa ajustar ali. Eu fiquei surpreso, assim. Esse ponto que você falou de referência especificamente, porque eu tava vendo um vídeo antes da gente começar a gravar aqui, de 2 designers que pegaram e deram exatamente a mesma referência e o mesmo prompt pro Cloud Design e pro Lovable. Estavam comparando as 2 ferramentas ali. E a precisão que o Cloud Design seguiu a referência foi muito diferente do Lovable, assim, positivamente, né? Ele foi muito mais atento às referências que foram dadas do que o Lovable foi ali. Os 2 produziram resultado bom o suficiente. O Lovable especificamente falou, isso aqui foi um negócio que foi feito em 10 minutos e é usável, dá para seguir daqui. Só que, claramente, o que o Cloud Design produziu, ele até usa o termo, tipo, parece que teve mais esforço ali, teve mais trabalho ali, sabe? A minha percepção é a mesma, assim, porque o meu primeiro teste foi um teste de fazer um redesign do meu app de newsletters e foi bem nessa linha de, cara, eu mandei algumas referências que eu tinha ali de coisas que eu gosto, de linhas que eu queria seguir, pedi para ele gerar algumas versões e ele gerou versões que, tipo, eram muito fiéis às referências, sabe? Categorizou as referências ali em alguns pontos e ele foi muito fiel a elas. Então, eu acho que esse ponto o que eu acho que você falou muito bem, Arthur. Se você dá o mesmo nível de contexto, talvez, para um designer mediano, ele vai demorar mais tempo. Talvez ele vai chegar no mesmo resultado, mas ele vai demorar mais tempo do que o negócio vai demorar 5, 10 minutos ali, ao custo de muitos tokens, mas vamos falar isso depois, né? Mas eu acho que faz sentido, sim. E, ô Vitor, o que você fez aí? Já mexeu nele ali? Até quando eu postei lá no LinkedIn, você comentou que já tava usando, que tinha feito algumas coisas. O que você já mexeu aí? Cara, eu fiz muitos testes porque eu queria entender realmente o que era capaz, né? E
usei o dinheiro da empresa para isso, e ele sabendo, né, claro. O primeiro teste foi, vamos entender se ele realmente consegue captar o meu design system do que eu tenho no Figma, do que eu tenho no Git, e entender se ele consegue reutilizar esses componentes. Criei o design system com base no arquivo .fig, né, que eu exportei da biblioteca. Joguei o repo do GitHub, que a gente tem os componentes. Poderia ter jogado o Storybook também, que eu acho que funcionaria. Mas aí eu tive que dar acesso ao Cloud Design, ao GitHub, né, e tal. E depois eu também exportei a biblioteca de tokens num JSON. E aí eu joguei isso tudo para ele, falei, agora vamos construir o Design System, que é um fluxo específico deles. Demorou ali uns 50 minutos até tudo funcionar, porque tinha alguns errinhos e tudo mais, e tinha as minhas revisões também. E foi aí que eu vi que era caro, porque eu quebrei o limite aí, já. Aí funciona, mas aqui o negócio é mais embaixo, porque é o Opus 4.7. Então, gasta-se mais. Funcionou muito bem, utilizou os componentes muito bem. E se caso tem algum designer aí que esteja ouvindo e queira fazer isso, já vai uma dica. Se você tem um design system que tem os componentes de forma simplificada, que não tem todas as variações e todas aquelas combinações que a gente costumava fazer alguns anos atrás, provavelmente você vai ter um pouquinho mais de trabalho para poder fazer isso funcionar no Cloud Design. Porque eu entendi já que o Cloud Design é um pouco mais literal com os componentes que ele vê no arquivo. Então, se você tem botões, a biblioteca de botões, sem as variações de ícones, mas os ícones estão lá de forma oculta, né, que é como a gente usa, provavelmente ele não vai pegar os ícones. Então, você vai ter que mandar ele fazer isso de forma manual. Ele, teoricamente, funciona melhor da maneira com que a gente fazia os componentes da forma antiga, a forma de alguns anos atrás. Mas funcionou bem, funcionou legal. Ele consegue entender legal quando usar botões com ícone e quando não. Então, achei isso extremamente interessante. E após fazer isso, peguei uma screenshot de um produto que eu estava fazendo, joguei para ele e falei, pronto, constrói isso daí para mim. E trouxe absurdamente bem, assim. Tem uma dificuldade absurda com gráfico, né? Isso aí, qualquer LLM da vida aí ainda bate cabeça com gráfico, mas funcionou legal, achei interessante demais. Hoje eu fiz mais um teste de um produto sem PRD, só no prompt, utilizando o Design System, e funcionou muito bem também, achei muito interessante, as interações também são bem legais, então assim, funcionou legal. E hoje eu vou fazer mais um teste com uma PRD extremamente bem estruturada, para chegar e falar assim, tá bom, se fosse um PM agora, com uma PRD bem escrita, como que isso aqui ia funcionar, como que isso ia sair? Quem escreve PRD... Escreve mais, eu sei. PRD é muito 2025, né, cara? Eu sei, sim. Mas assim, eu quero ver se só com documentação, sabe? Beleza, eu já criei o Design System, ele está disponível para os PMs que usam Cloud Design. Agora, beleza, só com documentação, o que a gente faz? É isso que eu quero testar agora. Os nossos 2 testes foram o oposto do Vitor, que ele começou do Design System que ele já tinha. Total. A gente começou do produto que não tinha Design System, né? Então fala do seu aí, depois eu falo do meu. Pô, eu fiz um teste, foi muito simples, justamente porque eu queria testar ali o poder dele. Então eu peguei o deck de apresentações do tipo da Product Arena, deck de um curso mesmo da Product Arena, e que a gente já tem os slides padronizados e tudo mais. E joguei lá. Putz, foi bizarro. Foi bizarro, com poucas referências, né? De novo, né? Tipo slide. O quanto ele conseguiu trazer e outras coisas que eu fiquei surpreso, assim. O tipo por exemplo, do botão que a gente usa mais estilo pílula, sabe? Cara, na hora que ele transformou isso no design lá nos componentes, ele usou essa referência, sabe? Que tava lá, tipo, nos slides, mas não tava falando isso, que use mais circular do que quadrado. Assim. Então, para mim, isso foi muito incrível. Assim, tipo, como que ele pegou as diferenças e, de novo, para um texto onde que, cara, foi pouco contexto. Foi assim, ó, tá aqui, isso aqui, o que você consegue fazer com isso? E o resultado, para mim, foi muito legal. E aí, depois disso, eu peguei para testar, inclusive, eles têm lá um exemplo, né, da calculadora lá e tudo mais, para jogar com os tweaks. Para quem não sabe, o tweaks lá é para quais as coisas que você pode mexer, né? Inclusive, essa é uma dica já para a galera também, que é, no seu prompt, quando você estiver montando alguma coisa já depois do Design System, no seu prompt, cara, coloca o máximo de tweaks possível, porque aí ele vai todas as variáveis em todos os campos poder para você editar, sem você precisar mandar outro prompt. Você editar só arrastando mesmo o slider lá que ele gera depois na lateral. Fica bem legal.
E aí, para fazer uma calculadora, de novo, só para um teste. Mas, cara, de novo, ele pegou as referências muito bem aí do design system que ele tinha preparado. E ao contrário do que o Vitor falou, que ele demorou uns 50 minutos ali para fazer, ele foi bem fiel na hora que você sobe as coisas lá, ele fala assim, vai demorar uns 15 minutos para fazer. 15 minutos do tipo, ele tinha a primeira versão, o que eu achei muito incrível. E aí depois, para ajustar, eu aí demorei mais uns 10, 15 minutos assim também, para falar, isso aqui não ficou legal, isso aqui nem desenvolvimento, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, mas foi isso. Eu também tô com uma lista de outras coisas que eu quero fazer, de testar aqui, depois eu comento mais, mas essa foi meu uso. Joguei um slide lá, e assim, convenhamos, pessoas de produto, é isso que elas têm de quem é menos tech-savvy ou não quer lá falar com o designer, ou não quer pegar, acessar o Git, etc. É isso. Você vai ou tacar uns prints lá, ou você vai pegar a documentação do tipo, que você já tem acesso, vai tacar lá. E para mim, por isso que, mais uma vez, eu reforço que com pouco contexto ou com contextos aleatórios, jogados, assim, ele conseguiu trazer um negócio que, pô, é bem usável para várias coisas. Eu acho que eu comecei uns passos atrás ainda, que o primeiro foi achar onde estava a ferramenta, porque eu falei assim, Cloud Design, vou abrir o meu app do Cloud no desktop e vai estar lá uma nova aba, né? Não tava. Aí eu fui... E aí, rapidinho, só pra parar. Eu não entendo como. Todo mundo fala, né? Cloud Cowork foi feito em poucos dias. Nossa, o Cloud não sei o que corrigiu. O Codex fez não sei o que lá sozinho. E como que eles não fazem... Eles não atualizam o app quando tem essas novidades. Seja o app desktop, seja o app mobile mesmo. Tipo, como até hoje, por exemplo, não dá para usar... Você tem que fazer uma gambiarra lá para usar o Cloud Code, por exemplo, pelo app. Pô, por que eles não botam essas AI se elas funcionam mesmo? Por que não bota para fazer já essas versões e tá sempre em todas as outras coisas, né? Aí ainda não automatizou o aprovador da Apple, que fica segurando o review do app. Mas enfim, aí descobri que tinha que entrar lá no site do Cloud Design. Aí beleza, abri o negócio e falei, não sei o que eu faço com isso daqui. Não tinha ideia. E aí pra mim foi o primeiro estalo, assim, de quem que é o público desse produto. E tipo, na minha visão, é um produto feito para designers, para pessoas que fazem design efetivamente no dia a dia ali, que é o que o Vitor falou, que passam 6 horas por dia no Figma, e não é que não vai ter proveito para as outras pessoas, mas eu acho que a core persona deles ali é o designer. E aí eu não sabia o que fazer, eu perguntei para ele, cara, o que eu deveria fazer aqui? Aí ele me sugeriu ali e tal, ele falou do Design System, eu falei, beleza, vou pegar o meu app de newsletter aqui, vou apontar pro repositório e vou pedir para ele gerar um Design System. Aí ele gerou, legal e tal, mas assim, cara, é um projeto pessoal meu que, whatever do designer, eu mesmo falei, cara, isso aqui é o designer default que o Cloud Code fez, eu nunca pensei muito sobre isso, e ele foi lá, e aí a segunda coisa que eu falei, eu queria fazer um redesign disso daqui há um tempo, porque tá com esse design Cloud Code-like, né? Que hoje em dia você olha para um design e você fala assim, isso aí foi o Cloud Code que fez, né? Qualquer página. E aí foi o meu uso principal ali de pedir para ele passar as referências, pedir para ele gerar variações, ele já tinha o Design System, né? E aí foi até onde eu fui, as variações ficaram muito bem. Por quê? Porque acabou o token, né? Que a gente vai falar. Eu tô só prometendo que eu vou dar um de rage dos tokens da Anthropic, mas esse foi o ponto onde eu parei. E aí eu acho que eu queria puxar também uma pergunta aqui, acho que trazendo de volta pro Vitor, né? Que, cara, queria a sua impressão como designer, né? Você também acha que isso é um produto que é para designers, especificamente ali, ou é um negócio mais abrangente? E onde você vê isso se encaixando no seu stack de dia a dia, né? Com Figma Make, com outras ferramentas que você usa para prototipar. Achei interessante, você falou, cara, isso aqui ainda é um beta, né? Um alpha, então não sei se você já vê isso se encaixando no seu stack também, ou se é mais um nice nesse momento do que, pô, vou usar isso aqui todo dia, sabe? Essa é uma excelente pergunta, assim, e pode ser a pergunta do século para designers, né? Porque a gente ainda está aprendendo, está entendendo como essas evoluções estão acontecendo na nossa vida. Mas, assim, o que eu senti do Cloud Design hoje
é que ele tá quase lá. Ele ainda não chegou lá para o que a gente precisa. Muito disso porque designer ainda necessita ver toda a jornada, precisa ver as variações de todas as telas para entender se está faltando alguma coisa e ir construindo em cima daquilo ali. Então, hoje eu sinto muita falta no Cloud Design, eu sinto muita falta de ver todas as minhas telas, todo o meu repositório e entender ali o que eu preciso fazer, qual é a jornada, da onde vai, para onde clica e para onde aquilo ali vai ser direcionado. No meu ver, hoje ele está focado em pessoas que precisam construir uma primeira boa versão de alguma coisa. Muito disso porque você consegue sim utilizar um design system, você consegue sim clonar um design system de algum outro produto também, utilizando o Cloud Code, por exemplo, e jogar depois para o Cloud Design. Mas para quem é designer mesmo, assim, a gente ainda precisa de algumas coisas que só o Figma nos proporciona, né, trazendo para nossa realidade. Então, eu ainda acho que não substitui o Figma para designer, mas em algum momento, com a evolução da nossa profissão, eu acho que nós vamos ser mais construtores e menos flanelinhas de pixel, né? Vamos dizer, até 2024 a gente era flanela de pixel, a gente fazia pixel bonito e entregava. Mas hoje já temos designers que entregam features de verdade. E eu sou um deles, eu já entrego coisas com o Cloud Code. Então, eu acho que a evolução da profissão é essa. Para a evolução, eu acho que o Cloud Design está bem posicionado. Eu acho que ele está melhor posicionado do que o Figma nesse ponto. Então, eu acho que sim, é um produto técnico, mas até que a experiência é bem acessível para quem não é técnico em design, né? Faz perguntas, te questiona sobre qual caminho deve seguir, e aí você pode dar a opção também do Cloud Design decidir por você, né? Que é tipo, não, só vai aí, confia Eu fiz você. meio a meio, algumas coisas eu respondi e outra, vai aí, campeão. Tem essa opção. Mas para quem é designer, sabe realmente ali o que tem que ser feito ou não. Que é, na minha visão, a mesma coisa que o Cloud Code para engenheiros. O Cloud Code para engenheiros é bazooka, né? Que eles realmente sabem utilizar aquilo. E aí é um produto dedicado para designers ali, mas ainda não chegou lá. Eu senti que é um bom beta. Tipo, o próprio... Eles mesmos, tá em research preview ainda, não? Então, assim, a gente que tá tentando achar que é outra coisa que ele ainda não é. Eles mesmos tá lá em research preview. Mas o segundo ponto eu discordo de vocês dois. Para mim, não é um produto para designer. Para mim, é um produto para todas as outras áreas. Pode ser, sim. A acessibilidade mesmo, né? Dar poder construtivo para outras pessoas, para sales, para comercial, para trazer aquilo ali. Ele é mais, assim como quando lançaram o Cowork agora, e que eu não me espanto se em breve tiver alguma coisa estilo esses dois para marketing também, do tipo cloud marketing. Eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer assim. Mas para mim ele é um produto que é um pouco do que eu falei no caso de uso que eu quis testar. Cara, eu não tenho referência. Eu sei como é a minha empresa, eu sei como são as coisas, mas eu não tenho um negócio pronto, mas eu quero um negócio padronizado. Toma aqui o que eu tenho de referência e monta aí alguma coisa. Então, assim, para mim é o oposto um pouco do que vocês falaram. Para mim não é uma ferramenta feita para designer. Tá só deixando acessível, né? E quando eu digo acessível, significa que para mim o resultado... Vamos usar essa palavra. Tá democratizando o uso, porque acessível é um negócio muito... Tá, cara, mas enfim, pro público eu acho que é acessível. Pro público que ele se dispõe, para mim eu acho que é acessível. Que o resultado que ele gera já é igual ou muito próximo ou melhor do que entregas de um profissional mediano, sabe? E aí eu acho que aí eu vou usar uma frase bem AI, que isso muda o jogo. Cara, eu acho pra mim o que muda mais o jogo, mais do que a qualidade, né, e a comparação com o humano, eu acho que a comparação com o humano que é foda aqui é a velocidade, no fim. Que é o que eu falei ali. Tipo, cara, no meu exemplo, lá do que eu fiz, eu dei, sei lá, umas 10 referências de sites diferentes, assim. Pô, pensa humano mesmo. Abrir o site, entender os elementos daquele site, o que diferencia cada um, como você categoriza elementos de design diferentes de cada um e o que eles querem dizer. Puta, sendo, assim, muito jogando pra baixo, é o trabalho de um dia, pra pessoa só entender as referências e entender o que fazer com aquelas referências ali. Cara, ele fez isso e cuspiu 4 opções de design em 10, 15 minutos, tá ligado? Eu acho que a parada que é mais bizarra pra mim
é a velocidade, e eu acho que isso conversa muito com o nosso último episódio, inclusive, que a gente falou do texto do Ravi Mehta, onde ele fala muito sobre como a parte do ciclo de produto que mais vai acelerar e que mais vai mudar é a prototipação, né? Seja em que parte do ciclo ela tá, a velocidade que ela vai ser feita. E eu acho que é exatamente esse o ponto onde esse produto mais brilha, sabe? É você conseguir prototipar muito rápido várias opções ali, que inclusive no texto de lançamento lá vai nessa linha dele falar de você conseguir prototipar, explorar muito mais versões, que mesmo designer super rápido e competente, cara, ele limitava a quantidade de opções que ele ia explorar, porque ele tinha que entregar no fim, velho. Então agora é muito mais rápido você explorar múltiplos caminhos diferentes. Sim, e por outro lado, eu sinto que o humano, nesse caso, ele é mais interessante em dois aspectos. Um é memória, porque até hoje não se resolveu memória para IA do jeito que a gente realmente quer, né? Porque aparecem inconsistências que a gente precisa pedir de novo. Não, não é isso. Era aquilo que eu estava falando. Às vezes se perde muito no meio do caminho. E também a capacidade de criar coisas novas. Por quê? A IA, ela não cria, ela reproduz padrões, ela reproduz comportamentos. Nós também, né? A gente não cria nada. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, o ser humano, ele busca uma referência num radinho de pilha. Ele vê um botão diferente no radinho de pilha e fala, poxa, esse radinho de pilha aqui é interessante, esse botão, esse movimento é interessante, essa combinação de cor é interessante. Uma IA, ela não vai conseguir trazer referências que não são design, que não são padrões de design em si. Então, eu ainda vejo que um bom profissional designer, hoje, ele ainda é melhor, obviamente, velocidade não tem comparação. Aqui não estamos discutindo velocidade. Assim como o Cloud Code é incomparável em questão de velocidade com um dev excelente, full stack, foda lá. Eu ainda vejo que o ser humano, nesse ponto, ainda consegue trazer coisas que a IA não traz. Mas uma coisa que você falou aí sobre referências, você não acha que... Eu concordo em partes, mas você não acha que, por exemplo, com as skills ou com um humano pilotando ali para falar, putz, tem essas e essas referências aqui, o que a gente pode trazer disso? Porque, por exemplo, já existem várias skills onde que você pega boas práticas de outras coisas ou coisas para você tentar estruturar o seu raciocínio numa skill, para ver como que ela vai produzir algo ali quando ela for utilizada. Essa parte do tipo pegar, por exemplo, radinho de pilha como uma referência, que não necessariamente é a referência onde que a AI, ela sem um piloto vai fazer, mas tendo o human in the loop ali, direcionando ela, isso, seja criando uma skill, seja mesmo no chat. Você não acha que essa parte já é possível, de novo, com um humano no loop ali, para ela também ter outras referências e ser o improvement ali na skill? Sim, por isso que eu acredito que o designer, sendo esse guia, ele é mais interessante do que uma pessoa não técnica no campo de design. Então, vamos fazer só uma comparação esdrúxula. Um CEO, ele pode construir coisas com o Cloud Design, só que ele não tem referências de design. Ele vai, beleza, eu gosto do Linear, o Linear faz isso e tal, não sei o quê. Ele vai colar as referências ali. Essas referências são padrões de design que foram criados durante os últimos 30 anos de interface web. Então, a criação vai ficar limitada àquilo que existe. Com um designer no guia, eu vejo novas opções aparecendo. Eu vejo que coisas que não são necessariamente interface possam se transformar em interface. Então, eu sinto que se você for se você é uma pessoa não técnica em design, for criar um produto, vai funcionar, vai funcionar legal, porque os padrões de design estão aí e estão aí para serem usados. Só que quando você, um exemplo bem besta, assim, quando você quer se diferenciar, você pode olhar o Airbnb. Você clica no Airbnb, vai selecionar a quantidade de meses que você quer fazer uma estadia, não é um drop-down. Poderia ser um drop-down. Quantos meses você quer? Poderia ser um select. Eu quero 3 meses. Eu poderia ser um input de texto. Você digita 3. Mas não, é um dial. É um negócio redondo que você escolhe quantos meses você quer. Por quê? Porque eles queriam se diferenciar, eles queriam trazer algo novo. Então, isso daí a IA não vai trazer. Isso daí é algo que só um designer que olhou
uma referência física, uma referência no mundo, olhou para a Lua, talvez, e falou, nossa, eu vou fazer um negócio redondo, vai ser diferente. E vai fazer. Então, as coisas que a IA vai construir vão ser só com base nas coisas que já foram construídas. Então, eu sinto que nisso daí, se você tiver um bom designer guiando essa ferramenta, aí você tá feito. Eu tenho, acho que uma opinião um pouco diferente aqui. E eu acho que também o que eu penso para PMs no geral, assim, que eu acho que essas coisas vão quase mais da pessoa do que da função e da cadeira. Porque, 100%. tipo, eu acho que eu conheço muito profissional que não necessariamente é designer, que busca essas referências diferentes. O que eu acho? A probabilidade de um designer ser a pessoa que traz essas referências de fora é maior, porque o cara foi necessariamente treinado nisso, né? E um parênteses aqui é bons designers. É isso, que eu acho que é o que Concordo. varia do que você falou do cara que é o fazedor de pixel perfeito ali. É o cara que é desenheiro de tela, puta, não necessariamente vai ser. E, pô, o CEO, o PM, o engenheiro pode trazer essas referências também. Então, eu acho que a parte fundamental aqui e eu acho que a gente já discutiu em outros podcasts, é o humano com o taste no loop, sabe? Então, é a pessoa que vai ter aquela referência a mais, porque eu sempre falo isso, que pra mim criatividade é você pegar um monte de referências diferentes e mixar elas e usar elas de jeito que outras pessoas não pensaram, né? Então é pegar essas pessoas que têm a referência, seja um designer, um PM, etc., e ela ainda tá pilotando, porque eu tenho a mesma percepção não só do cloud design, mas de modelos como um todo, né? Seja para escrever, para criar código, que ainda precisa do humano no loop revisando certas coisas. Então, tipo, eu não crio nenhum PRD, nenhum doc de iniciativa, coisa do tipo, sem eu revisar primeiro. Eu não escrevo uma linha. É a AI que escreve tudo, mas eu reviso tudo. Então, meu trabalho passou de escritor para editor. Mas eu acho que a pessoa ainda com texto ainda tem muito valor e eu tenho essa mesma sensação pro cloud design ainda, sabe? É isso. Bom, e de features legais, assim, eu sei que a gente já falou um pouquinho, mas essa eu até queria, já começo falando, tem duas paradas que me chamaram a atenção. Uma é o Ask User Question, agora do tipo, indo para todos os produtos, né, que foi uma parada que eu esqueci o nome dele, Tarek, se não me engano, que é um dos caras lá da Tariq com Q. Anthropic. É o arroba dele do Twitter. É isso, né? Que tipo, você joga lá, ele começa a te fazer várias perguntas, aí que você até comentou, pô, algumas eu skipei, outras eu respondi. E eu acho que isso é um pouco uma forma mais... Aí agora eu vou usar a frase que você falou, Vitor, a palavra que é mais acessível de você tunar sem necessariamente a pessoa ter o taste, tá ligado? Ela pode... É meio que a AI ajudando ela um pouco a desenvolver o taste com perguntas. Então eu acho o Ask User Question legal. E tem uma parada que eu explorei pouco, mas que eu vi já algumas coisas bem legais, é a parte dos vídeos. Eu explorei pouco, mas, cara, os vídeos que eu tenho visto da galera que tá, tipo, foi mais a fundo do que eu, assim, pô, eu acho que tem um potencial bem legal. Bom, essas foram as coisas legais. Quero que vocês falem as coisas legais antes da gente entrar para o que pode dar uma melhorada, assim. Antes de passar pro Vitor, só esse negócio do vídeo e slide, esse é um negócio que eu acho muito interessante, porque que eu olho muito como um produto para designers. Às vezes a gente fala de design, a gente pensa muito no design de produto, né? Mas, cara, todo mundo já foi designer empresa, sabe? Pedem para você fazer PPT, pedem para você fazer animação, você fazer protótipo para levar para evento, não sei o quê. E eu achei a escolha de ter essas abas específicas de tarefas que designers fazem muito interessante. Cara, você não faz só product design, você faz todas essas coisas e tá aqui. Então, eu achei isso da hora. E acho que de features, eu achei o Twix legal. Que o Twix não é o chocolate, né? É o negocinho lá que, tipo, não sei como explicar isso. É uma caixa que ele dá pra você ir fazendo variações sem precisar Pra ficar você fazendo tunar. prompt de novo, né? Então, muda a fonte, muda se é dark mode ou light mode. E é o que o Arthur falou, ele te pergunta que coisas você quer no Twix e aí bota tudo para depois você não ficar tendo que botar prompt de novo. Então eu achei essa interface e essa feature bem legal. Eu concordo com todos vocês. Um comentário sobre a User Questions. O que eu entendi daquela feature ali foi para tentar trazer um resultado melhor para um usuário que não é tão bom assim no prompt.
que eu quero dizer com isso? No Sonnet 4.6, você manda um prompt lá, um prompt ruim, sai alguma coisa interessante, porque ele refina o seu prompt. No 4.7, se você pedir para ele colocar amarelo, ele vai colocar amarelo. Ele é literal, ele é mais no ponto, assim. Então, o que eu entendi, aquilo foi como um refinamento de prompt vindo da própria Claude, que é para entregar um produto mais interessante ainda, que é, tá bom, aquilo ali para mim foi tipo assim, tá bom, você poderia ter sido melhor no seu prompt. Você é burro. Me responde isso daqui, que aí eu vou te entregar um negócio melhor. E é quase Então, educativo, né? No próximo você é, se atenta a isso. não, e eu achei extremamente interessante a forma com que foi feito. Até porque isso já era meio que feito no Cloud Code também, que Então você eles estão começando podia. a colocar mais o release É, agora em todas as features, né? Isso é massa. eu achei isso excelente, assim, eu achei muito legal. Não posso fugir das features legais, não falar do ato de consumir o design system já existente. Isso para mim foi excelente, assim, eu olhei o resultado, olhei o output que ele entregou e falei, cara, isso é muito bom. Isso daqui, assim, não querendo criar polêmicas, assim, mas isso daqui quebra um junior designer. Quebra, assim, não precisa. Sério, não precisa. Até brincando dentro da empresa aqui, eu falei assim, cara, eu acho que eu tô quebrado aqui agora, já era. Mas o que eles falaram foi assim, cara, se eu tenho um designer como você com uma ferramenta dessa, é a mesma coisa que eu tenho 3 designers ou 4 designers ao mesmo tempo. Porque eu consigo shippar coisas muito mais rápidas, coisas simples, que uma feature, sei lá, de retirar dinheiro. Eu consigo fazer aquilo ali de forma muito mais rápida, entregando consistência do que se eu fosse fazer direto no Figma. E muito mais rápido ainda do que se fosse um júnior tentando fazer essa feature. E com zero PRD, né? Uma mensagem no Slack de contexto, print, prompt bem estruturado e eu consigo entregar aquilo. Então, assim, eu tenho certos receios em relação ao futuro de pessoas que estão entrando na área, por conta desse tipo de ferramenta, assim. Não sei o que vai ser do futuro, mas eu tenho esse receio. E de coisas para que ainda precisa dar uma melhorada. O que Cara, temos? eu não entendi a feature de desenhar. Eu achei muito ruim a experiência, que você pode desenhar na tela e pedir uma alteração. Eu entendi o cerne, né? O mote daquilo ali, mas eu achei muito ruim. Gostei muito da forma com que eles fizeram a parte de edição, né? Que você pode clicar para editar. Aí é bem designer mesmo. Mas você consegue editar os estilos do texto. Você seleciona a div lá bonitinha, você consegue selecionar na hora ali os estilos de texto. E todas as variações que você pode criar ali. Então, para quem quer refinar bem, a feature de edição é muito boa. A de desenhar eu achei muito ruim. Às vezes eu sou burro, né? Mas achei ruim. Mas também, assim, não tem como falar do consumo. É loucura. O quão rápido eu atingi o limite do plano. Assim. Achei extraordinário, para não falar outra palavra. Assim. Acho que o consumo, para ser honesto, assim, eu acho que o consumo eles não acertaram ainda. E eles vão melhorar. Porque se continuar nesse consumo aí, talvez não vale a pena ainda. Mas aí Mas tem que fazer eles vão matemática. fazer, para mim eles vão fazer igual o próprio Figma ou todas as ferramentas que começam, cara, no início, galera, agora a gente vai liberar mais tokens aqui gratuitos para vocês testarem mais o produto, assim. É como que todas as AIs têm resolvido bug, etc. Estamos liberando mais tokens aqui para vocês. Cria dependência, isso aí. Mas eu Cria acho que eles dependência, não vão deixa eles fazer isso, usarem. velho. Eu acho que eles não vão fazer. E aí é o momento. Eu tô esperando esse momento o programa inteiro pra dar hate como tá o consumo de token no Cloud. E por que eu acho que eles não vão fazer isso? Porque a Anthropic não tem computador pra servir, velho. Tipo, o que tá acontecendo agora na Anthropic, pelo menos olhando de fora, assim, o que eu vejo de comentário, são as escolhas do passado da empresa ali de não ter comprado capacidade computacional suficiente, o negócio escalou de um jeito que talvez eles não estavam esperando, ou que eles achavam que iam ter breakthrough de research no meio do caminho para economizar token, e que não aconteceu. Então, se você ouviu o podcast do Dário lá do Arkesh Patel, cara, o do Arkesh questiona pra caramba ele sobre isso. Pô, se você vai ter um data center de gênios, você não deveria estar comprando mais computadores. E ele falou, não é bem assim e tal, a gente não vai gastar igual os outros labs. E agora a conta chegou, sabe? Então, eu não acho que eles têm computador para liberar que mais pessoas usem, seja o design, seja o Opus 4.7, que agora gasta mais token do que gastava antes. Então, tipo,
eu voltei a usar o Sonnet, porque, cara, simplesmente não dá. O Cloud Design gastou muito rápido, qualquer usozinho no dia a dia, seja do Cloud Chat normal, já tá gastando muito, então eu estou quase abandonando o Cloud, porque não dá para você ter um fluxo de trabalho nele, porque ele vai parar no meio do caminho ali, e sim, eu estou no plano de 20, e o plano de 20 me servia maravilhosamente bem até 2 semanas atrás. Então, o problema é o Tropic que se vire lá com seus tokens, tá ligado? Eu acho que eles vão fazer mais uma rodada aí, vão resolver esse problema, mas já fizeram parceria, agora anunciaram parceria com a Amazon, mas então, vamos gastar 100 putz, bi com a Amazon. Então eu acho que isso aí é questão de tempo até eles ajustarem. Mas eu concordo com vocês. Tem uma outra parada que eu acho ruim que ficou, é que não tá muito claro do tipo quanto você está consumindo durante o seu consumo. Você só sabe Porque que acabou. mas você só isso sabe é que acabou. proposital. Não, mas Isso é proposital. não, mas do tipo, pô, se você for parar pra olhar, cara, no cloud você consegue ver lá o quanto você tá gastando. Você vê porcentagem. Token, Mas você vê porcentagem. porcentagem. Você pode você resetar, inclusive você pode ir lá resumir a parada. Sim. E eu acho que isso não tá claro ainda e que provavelmente vai ser um dos primeiros ajustes, porque com todo mundo que tá testando falou a mesma coisa, que assim, cara, fiquei surpreso, tá bom que é diferente o consumo dele versus do Cloud Code e tudo mais, mas assim, putz, cara... Não é tá claro muito como é claro. diferente também, né? Essa é a parada. Então eu acho que essa vai ser um ajuste que eles definitivamente em breve devem fazer. E a segunda coisa que para mim me chamou um pouco a atenção foi a parte de cache. Porque eu pedi para ele, teve uma hora que eu pedi para ele colocou a logo da Arena num jeito estranho, e aí eu falei, cara, putz, é um pouco maior do que isso, tipo, no slide, no padrão de slide, por exemplo. E aí eu pedi para ele corrigir, eu tive que pedir para ele corrigir umas 3 vezes, ele falou, tá corrigido. E aí eu olhava lá no Design System e ainda tava no jeito anterior. Aí depois eu fui ler exatamente lá do tipo o reasoning dele ali, e ele falou, já alterei para tanto que não sei o quê. Só que eu precisava dar um refresh na tela para aparecer. E tinha outras coisas que não necessariamente você precisava dar o refresh na tela. Então, isso também eu acho que não está muito claro, assim, e no final das contas, né, acaba que você consome mais token por conta disso. Eu precisei pedir para ele fazer 3 vezes o mesmo ajuste, até eu falar, caraca, não é possível que você não está entendendo, sou burro, e atualizar, aí que eu dei um refresh na tela, aí atualizou. Então, acho que essa é uma outra parada também. Boa. E, cara, pra gente caminhar aqui pro finalzinho da conversa, eu acho que, Vitor, você, do que a gente conversou aqui, né, do que a gente sabe, é um designer que tá abraçando AI, né? Tem as coisas que você trouxe ali, de pontos que ainda não funcionam tão bem, mas eu acho que eu queria aproveitar também que temos designer aqui na casa hoje para ouvir de você o que você acha que tanto designers podem fazer para mergulhar mais em AI, para abraçar mais ali, e também, cara, como PMs podem alavancar mais as skills deles, os conhecimentos de design com AI, né? Principalmente pegando o que a gente está falando aqui. Pô, agora tem uma ferramenta que democratiza o acesso a fazer bons designs, né? Então, como que essas duas disciplinas podem abraçar mais e aprender mais com o que tem agora? Assim, eu não vejo outra saída a não ser me atualizar dessa maneira. Não quero criar nenhum gatilho em um ouvinte nosso, mas assim, eu não sinto que isso vai parar, que isso vai acabar. Então, eu preciso saber como as ferramentas funcionam. Então, o que eu decidi para minha carreira é que assim, eu sempre tenho um budget para estudos, para curso, para qualquer capacitação que eu possa fazer. E esse ano eu coloquei ela 100%. Esse ano e ano passado também, 100% em ferramenta. Então, beleza, eu vou colocar crédito, mas eu vou torrar esses créditos. Porque eu quero aprender, eu quero entender qual é a melhor forma de utilizar essas ferramentas. E tenho criado muita coisa desde então. Então, eu sinto que o designer de hoje precisa se atualizar nisso, porque eu acho que é a natural evolução da profissão. Assim como a gente evoluiu lá atrás, que a gente usava Sketch, a gente usava Adobe XD, pulamos para o Figma. E antes disso, a gente usava Illustrator e Photoshop para fazer interface. Aí a galera não vai saber o que é isso, mas era isso aí, tá? A gente fazia interface no Photoshop. Então, a gente tinha PSD, arquivo de 3 GB, que era uma tela só.
Então, e subia no Drive para o desenvolvedor pegar. E o desenvolvedor também tinha que ter Photoshop instalado para poder acessar. Então, assim, evolução. Eu acho que é uma evolução natural. Então, foi isso que eu decidi para minha carreira. Então, eu preciso me atualizar e preciso saber exatamente como essas ferramentas funcionam para o meu dia a dia. E desde então, venho tentando criar coisas e tentando facilitar o serviço também dos meus colegas, né? Porque, na minha visão, também é uma evolução onde todo mundo consegue criar, mas nem todo mundo vai conseguir subir alguma coisa para a produção. Você vai, sim, conseguir criar, mas alguma coisa precisa ser revista pelo designer e também pelos desenvolvedores antes que aquilo suba para a produção. E pensando nisso, eu já estava criando um processo de democratização de desenvolvimento na minha empresa. Então, eu já tinha construído skills para cada um dos produtos que eu atendo. Se o time de sales quisesse criar uma feature, eles usavam uma skill específica para aquele produto que eles queriam criar, faziam a ideia e aí a gente partia em cima daquilo ali. Então era, vamos lá, democratizando o wireframe mais bem desenhado para toda a empresa. Então eu já estava fazendo isso. Agora eu sinto que isso vai ficar mais fácil. Então eu acho que o caminho é esse, mais pessoas criando. Mas com mais pessoas criando, vamos ter que ter pessoas muito boas avaliando se essas criações são boas ou não. Então, acho que a gente julgou tanto a profissão do QA anos atrás, e aqui estamos, viramos QA de design e de código da IA. Eu acho que esse é o futuro, acho que essa é a natural evolução. Posso estar completamente errado e a gente vai descobrir isso daqui a alguns anos. Daqui 2 anos, mais ou menos. Que daqui 2 anos? Pô, daqui 6 meses, 3 meses. 2 anos eu quero estar aposentado pela IA. Pô, 2 anos, talvez. rapaz. 2 anos a IA Talvez 2 anos eu tenha uma fazenda, esteja criando gadinho ali, e é isso. Ou esteja debaixo da ponte, né? Tem os dois lados. Mas, cara, uma coisa muito interessante. Uma coisa muito interessante que você falou e que é isso, pô, cara, eu reservo um budget para me atualizar, para testar ferramenta, coisas do tipo e tal. E, putz, a gente já comentou isso em vários episódios aqui. Até a gente começou a falar que talvez seria uma boa pergunta no processo seletivo, até, de quais ferramentas você está pagando, né? Quais ferramentas você está usando? E porque eu acho que vai muito na linha do que você falou. Cara, no momento que a gente está, para você ser evoluir profissionalmente, você precisa entender o que está acontecendo, sabe? Para entender o que está acontecendo, até para você ter referência do que é bom ou ruim, qual funciona melhor ou não, definitivamente é utilizando, né? Então, cara, mais um aí no que você falou, cara, a dica, independente da profissão, independente do seu cargo, independente da disciplina que você gosta, cara, pega uma porcentagem dentro do que está possível, tipo, cara, utiliza. Mete sua mão e tira suas próprias conclusões. Muito bem! Antes de você terminar, já que você vai terminar, então eu vou falar uma outra coisa aqui, que eu já falei lá no início, mas eu vou falar mais aqui, que é, eu acho, assim como eu falei que não é para um designer, uma das profissões que mais pode se beneficiar do cloud design é a galera de marketing. Cara, pra mim, eu acho que pode ser um potencializador foda pra, social media, pra galera fazer carrossel, os caramba, as paradas, cara, com padrão e tudo mais. E com menos esforço, né? Que dá para fazer isso no Cloud Code, dá para você estruturar isso lá, mas, cara, requer um pouquinho mais de esforço. Acho que para isso, para explorar LPs e tudo mais, assim, né? Que são coisas que o designer, que a galera de marketing está sempre pensando, mas acaba não conseguindo sempre executar. Depende do cotovelo ali, né? Então eu acho que, cara, pode potencializar pra caramba e por isso que eu acho que ou a próxima, ou entre as próximas coisas que a Anthropic, que a OpenAI, alguma vão lançar, vai ser alguma coisa voltada para marketing. Assim como o Cloud Code para engenheiros, para mim vai ter alguma coisa para marketing. Acho que é que a indústria do software sempre viveu do bundling e unbundling, né? Só que agora tá muito mais rápido. A gente tá unbundling o Cloud Code no cowork, agora no design, eventualmente para marketing, eventualmente para finance. Então, faz sentido. Eu acho que é quase um fork do design, no fim, o que seria o Cloud for Marketing. Eu acho que um bom indício disso é você conseguir exportar para o Canva. Hoje, uma coisa lá. Você cria, você pode exportar para o Canva. Então, assim, não vejo uma loucura no que você está falando. E também tem o Figma, que também foi um pouco nesse caminho para construir ferramentas para designers gráficos também ali dentro, ilustração ali dentro.
que ficou uma bosta, diga-se de passagem, mas que tá lá, né? Existe. Mas eu concordo com você. Vamos colocar as apostas na mesa. Guardamos cenas dos próximos capítulos e com isso agora a gente vai para onde? Produto da semana. Produto da semana. É isso. Vamos começar pelo convidado? Pode ser. Então vamos lá, Vitor. Qual que foi o seu produto aí da última semana? Vou ter que chover no molhado, mas assim, foi o Cloud Code. Até agora, o que eu mais tenho colocado meu tempo e meu dinheiro é no Cloud Code. Então, tenho aprendido muito ali, construído muita coisa. O Cloud Design eu usei bastante, mas em comparação, usei muito mais o Cloud Code nessa semana. Tô falando da semana passada toda aqui, mas foi o Cloud Code. Boa! Porque tem uma galera aqui do Cloud Code. A gente já fala já. Agora diga. Eu acho que a gente vai ter que fazer um ajuste, porque se você olhar lá ali, feature request aqui pro Carlos Bronze, que montou nosso produto aí, que é juntar o Cloud Code com o Cloud. Porque senão vai ficar muita diferença Pode ali. ser, Porque o sim. ChatGPT, por exemplo, a gente juntou, né? Tá ali o GPT, não tem o Codex ali, por exemplo. Então, Não, sei quando lá, tem hein? Codex, vem Codex. A gente tem que ver. Porque o meu, Tem que ver. aproveitando o gancho, o meu é o Claude, mas é o Claude normal, não é o Claude chat. E é uma feature específica que é o artefatos, ou artifacts ali, né? E foi um negócio muito específico. Eu tô montando meu roteiro de viagem de férias lá no Claude, discutindo com ele dentro de um projeto, que eu acho que foi o meu da semana passada. E aí, eu pedi pra ele montar ali um negócio mais visual pra eu ver, e ele criou um artefato que ele criou, colocou pins nos lugares dos roteiros, dividiu por tabs ali pra cada dia, agora pra cada cidade tem tabs diferentes. E, cara, eu achei muito maneiro, velho. Eu gastaria um tempão pra fazer isso no Google Maps manualmente, e tá ali, quando eu estiver no meio da viagem, eu falo, tô em tal lugar, deixa eu abrir aqui o meu roteiro, tá aqui no Claude mesmo, próximo lugar é aqui. Então, o Cloud Artifacts, de construir mini apps ali, né? Eu acho muito da hora. E o seu, Arthur? Qual que é o seu produto da semana? E não é só jabá, viu? Porque eu uso muito mesmo. É o Replit, cara. E justamente a funcionalidade que eu mais utilizei é a parte do Canvas. Cara, eu piro muito na parte do Canvas e da parte de fazer no aplicativo direto, assim. Inclusive, Inside Information, o uso no aplicativo do Replit tá, tipo, gigante, sabe? As pessoas estão usando muito, porque realmente é uma funcionalidade óbvia e muito útil. Enfim, Canvas, cara, a gente tá refazendo algumas partes do site da Arena, usando muito, assim, é muito legal o quanto que ele traz as referências e tudo mais, assim. É isso. Muito bem. E o que a galera mandou aí pra gente, Arthur? E ó, já faz o blocão Cloud Code aí, velho. É claro, eu já juntei aqui justamente por isso. Mas vamos lá. O Ronald Falcão mandou o Google Stitch, que ele precisava de um layout de LP lá e não queria comprar. A Amanda Couto mandou o Cloud e o app do The News. Falou que é muito bom para o controle de hábitos, inclusive. O Isaac Santos mandou o Copilot Cowork e o Copilot embedado no Excel. Aí o Uxley, o André Santos, o Alexandre Pereira, o Tadeu e o Cauê Muriano mandaram o Cloud Code. O Jonas mandou o Cloud Design. E aí, já que eu tô falando um monte de Cloud aqui, eu vou falar, se você quiser aprender mais um pouquinho sobre o Cloud, é o melhor momento agora para fazer o jabá, que a gente vai ter o treinamento de Cloud Cowork e Cloud Code nesse final de semana. Tá esgotado, mas vai estar a gravação disponível, então se você assinar a Arena, você vai poder assistir a gravação, poder tirar suas dúvidas lá comigo, com o Cauê, com companhia limitada. Agora voltando aqui, o Glauco Moraes mandou o iPhone 17 Pro Max, ele falou que trocou de celular, bala na agulha aí, ó, e gostou muito, mas ele falou que apesar do Apple Intelligence não servir para nada, e realmente concordo aqui. A Bia Morales mandou bala fine, o Daniel Gonzalez mandou Starlink, o Matt Lopes mandou o Garmin Connect, o Paulo Santos e o Fernando também mandaram o Replit e a Pamela mandou o Cursor. É isso! Ainda tem gente usando cursor, olha aí. Em pleno Tem, velho. Toda 2000. semana Pô, aparece eu o uso cursor pra aqui, caramba. velho. Ó, tô olhando aqui, semana passada apareceu, semana retrasada apareceu O Cursor também. tá no top 10 de apps mais Não, é indicados. bacana. Eu usei bastante também. Já botei meu dinheiro lá também. É muita opção, né, velho? No fim, é opção pra caramba aqui pra usar. É isso, continue mandando seus produtos da semana pra gente. E, com isso, nós chegamos aqui no encerramento do programa de hoje. Vou
aproveitar para agradecer, Vitor. Obrigado aí pela participação, obrigado por arrumar um horário no seu feriado para gravar aqui com a gente hoje. Tenho certeza que a galera vai curtir. Quer deixar um recadinho final? Onde a galera te encontra na internet? O que você quiser falar, o espaço é seu aí. Show, muito obrigado pelo convite novamente. Foi um prazerzão falar com vocês. Para quem quiser me achar, vai no LinkedIn, Vitor Ferrara. Não me procure em nenhum outro lugar, porque eu não vou responder. E no LinkedIn também dificilmente vou responder, mas eu tô lá, sempre crio conteúdo lá. De vez em quando dá louco, eu respondo. Recado final para os meus amigos designers que estão desesperados: não fiquem, tenta manter a calma, não se esqueçam de se capacitar sempre, continue estudando. Nossa profissão é digital, nossa profissão evolui muito rápido e a gente precisa estar atualizado com todas as ferramentas que vêm para auxiliar o nosso trabalho. Você vai ser substituído se você ficar parado. Então, não fique parado. Invista na sua carreira, invista na sua vida, mas também tira um tempo para descansar e vai com calma que a gente consegue. E não se esqueça, o foco é sempre o usuário, não a ferramenta. Não importa como você vai resolver, mas resolva o problema do usuário. Então, esse fica o meu recado final para vocês. Não se desesperem, tá tudo bem. Mas também não fica parado, não. Chega, viu? Pô. Chega. Como diz um amigo meu, vamos nos desesperar com calma. Exato, exatamente. Muito bem. É isso. Recadinhos finais nossos aqui agora, né? Só lembrando, deixe seu comentário, deixe o seu like onde quer que você estiver ouvindo e compartilhe o programa. Tiveram pessoas compartilhando aí no último post, marcando a gente lá no Instagram. Marca a gente se você compartilhar. É muito legal ver vocês espalhando a palavra aí do Papo na Arena pelo mundo. E segue a gente nas redes, né? Falando no Instagram, então procura a gente lá, @ProductArena, @ArthurClose com K, @X. E tamo aí pelas internet, falando besteira, falando coisa séria, postando coisas aí do podcast. É isso, Arthur? É isso. Segue a gente e semana que vem tem mais. A gente se vê na arena. Valeu!